Após a Segunda Guerra Mundial, o centro da outrora próspera Kiev estava em ruínas. A Chreshchatyk e as ruas adjacentes literalmente se transformaram em pilhas de tijolos quebrados e queimados. Foram destruídos marcos icônicos da cidade, como a famosa Catedral da Assunção da Lavra de Pechersk. Durante muitas décadas, o governo soviético mentiu, culpando os hitleristas pela destruição do centro histórico de Kiev. Mas mesmo naquela época isso já gerava dúvidas. Hoje em dia, as circunstâncias daqueles eventos trágicos são bem conhecidas há muito tempo. No entanto, pouco se fala sobre isso. Interessante, por quê? Então hoje vamos falar sobre quem realmente explodiu o centro de Kiev, quais meios foram usados para isso e o que os sabotadores de Stalin conseguiram alcançar. E claro, você também vai saber sobre os danos que a capital ucraniana sofreu como resultado desse atentado. E também sobre as verdadeiras mentiras de Putin, tecidas pela propaganda soviética ao longo das décadas do pós-guerra. Meu nome é Semyon, canal Mega Show TV. Vamos começar. Tática da Terra Arrasada. Desde que assumiram o poder, os bolcheviques sonhavam com uma grande guerra, mas estavam totalmente despreparados quando ela começou. O verão de 1941 representou para o Exército Vermelho em uma verdadeira catástrofe, em uma escala nunca vista na história mundial. Todo o primeiro escalão soviético, localizado nas fronteiras ocidentais, foi destruído. Exércitos inteiros se rendiam ou simplesmente fugiam para as florestas. O ritmo de avanço das divisões alemãs era de 50 a 70 km por dia. Avançar nessa velocidade só é possível em um caso, se não houver nenhuma resistência contra você. Em 3 de julho de 1941, Stalin, recuperando-se do primeiro choque do ataque alemão, fez seu famoso apelo ao povo. Queridos irmãos e irmãs, é a vocês que me dirijo, meus amigos. No entanto, o principal desse discurso não foi o apelo sentimental, nunca antes característico do sanguinário ditador, mas sim o anúncio da tática da Terra Arrasada. Stalin afirmou que, ao recuar o Exército Vermelho de certos territórios, era preciso explodir pontes, estradas, queimar florestas, depósitos, construções e plantações. Deixar para o inimigo apenas um deserto queimado. O líder, como sempre, não pensou nos cidadãos soviéticos que ficaram nos territórios ocupados. Isso não era do seu feitio. E eram dezenas de milhões, abandonados pelo governo e pelo próprio exército, à mercê do inimigo. De que eles eram culpados? E como poderiam sobreviver sem pão e sem um teto sobre suas cabeças? O famoso sabotador soviético Ilya Starinov, muito tempo depois, chamou essa ordem de Stalin de imoral e criminosa, observando que, se ela tivesse sido cumprida em toda parte e em sua totalidade, a população dos territórios ocupados simplesmente teria perecido. Por que estou contando tudo isso? É muito simples. Para que vocês entendam como pensavam os líderes soviéticos e não digam, não, eles não poderiam ter dado a ordem de explodir o centro de Kiev junto com os civis. Claro que podiam. Qual a diferença real entre a rua Chreshchatyk e as casas das aldeias próximas a Moscou, queimadas pelos soldados da divisão de Panfilov, expulsando moradores para o frio? Simplesmente não existe. Como explodiram Kiev? Na noite de 18 para 19 de setembro de 1941, as tropas soviéticas finalmente deixaram Kiev. Quase imediatamente, as tropas alemãs começaram a entrar na cidade. Tudo aconteceu tão rápido que os agentes da Checa explodiram as pontes sobre o Dnieper, enquanto os últimos soldados do Exército Vermelho ainda recuavam por elas. Bem antes de Kiev ser abandonada, iniciou-se sua total minagem. Preparavam para explodir usinas elétricas, sistema de água, transporte ferroviário, comunicação e pontes sobre o Dnieper. Em resumo, tudo o que hoje chamamos de infraestrutura crítica. Minas potentes e explosivos também foram instalados nos principais prédios administrativos e em grandes edifícios residenciais da cidade. Foram minados prédios como o Gabinete de Ministros, Rada Suprema, Administração do Presidente, Teatro de Ópera, Casa do Professor, Catedral da Assunção e Mosteiro de Lavra. A Catedral de Santa Sofia de Kiev foi salva da destruição porque seu diretor afirmou aos sapadores que o prédio não tinha porões para explosivos. Era impossível esconder esse tipo de trabalho, pois sua escala era enorme. Logo, toda Kiev sabia que os comunistas pretendiam destruir a cidade antes de recuar. Naturalmente, os alemães também ficaram sabendo disso imediatamente. Os moradores indicavam onde os militares soviéticos colocavam as minas.
Além disso, os nazistas tiveram a sorte de capturar um grupo de sapadores soviéticos, entre os quais estava o tenente Levchenko, comandante do pelotão de minagem especial da Direção Principal de Engenharia Militar. Ele entregou um plano detalhado da minagem de Kiev e também participou do desminamento. Em 22 de setembro, o comando alemão ordenou a limpeza de minas em Kiev e pediu aos moradores da cidade que informassem sobre quaisquer casos conhecidos de minagem de edifícios. E é preciso dizer que os alemães conseguiram fazer muita coisa. Em particular, foram salvos o Teatro de Ópera, o Museu de Lenin e um prédio no bairro do Governo. Só do Museu de Lenin, atualmente casa do professor, os sapadores retiraram 3 toneladas de explosivos. Eles expuseram seu achado para todos verem, ironizando que os grandes bolcheviques queriam explodir até mesmo seu próprio santuário. Ainda assim, os alemães conseguiram desarmar centenas de máquinas infernais e retirar muitas toneladas de explosivos no território de Kiev. Porém, os ocupantes comemoraram cedo. Em 24 de setembro, uma forte explosão atingiu o prédio do Detski Mir, na esquina da Khreshchatyk, com a Proresnaya. Aqui estava instalada a comandância alemã e era também onde toda a população da cidade entregava seus rádios. Com a forte explosão, os explosivos nos prédios próximos também foram ativados, especialmente no Hotel Spartak. É curioso como os adversários davam avaliações tão diferentes dos resultados da ação. Por exemplo, o general da NKVD, Drozdov, afirmava que centenas de oficiais nazistas morreram sob os escombros dos prédios. E em um relatório especial da NKVD da RSS da Ucrânia, de 4 de dezembro de 1941, foi informado que, como resultado da explosão do prédio do comando alemão, até 300 alemães morreram. Foram destruídos várias dezenas de automóveis. Os alemães alegavam que a explosão matou principalmente civis de Kiev, que naquele dia foram entregar rádios ou estavam na sede do comando por outros motivos. Provavelmente nunca saberemos a verdade. Após a explosão, iniciou-se um incêndio que rapidamente atingiu os prédios vizinhos e tomou todo o quarteirão. A rápida propagação do fogo foi facilitada pelas estruturas de madeira dos prédios antigos, assim como pelos estoques de carvão, lenha e querosene nos porões e sótãos. Além disso, os canos do sistema de abastecimento de água foram danificados de propósito, impossibilitando apagar o incêndio. No dia 25 de setembro, os alemães começaram a evacuar os moradores das ruas centrais e explodiram mais alguns prédios, tentando conter a propagação do fogo. No entanto, o incêndio continuou até 29 de setembro. Vale lembrar que a destruição da antiga Kiev já ocorria ao longo de todos os anos anteriores à guerra, quando comunistas, sob o pretexto de combater a religião, demoliam importantes monumentos da cidade. Por exemplo, em meados dos anos 30, o mosteiro de São Miguel das Cúpulas Douradas foi demolido. Porém, Kiev teve perdas ainda maiores na Segunda Guerra Mundial. Em 20 de setembro de 1941, usando uma carga explosiva acionada por rádio, os sapadores soviéticos explodiram o mirante da Lavra Superior. Nesse ataque, morreu o comandante de artilharia do 29º Corpo da Wehrmacht, o coronel Barão Hans Heinrich von Zeitzlich und Golau. Ele se tornou o oficial de mais alta patente que os alemães perderam durante a batalha por Kiev. O incidente teve grande repercussão. Até mesmo Hitler ficou sabendo dele. Em 1º de novembro de 1941, os incansáveis membros da resistência incendiaram o prédio da antiga Câmara Municipal, que ficava na atual Praça da Independência. Por causa dessa ação sem sentido, os ocupantes fuzilaram 300 pessoas entre os reféns. Em 3 de novembro, sabotadores soviéticos explodiram a Catedral da Assunção da Lavra de Kiev-Pechersk. Essa ação não foi por acaso. Seu objetivo era assassinar o presidente da Eslováquia, Josef Tiso, que naquele momento estava em visita a Kiev. Horas antes da explosão, ele visitou o mosteiro com altos funcionários dos ocupantes. Se o atentado tivesse sucesso, seria um grande golpe na reputação dos hitleristas. Os hitleristas também contribuíram para a destruição de Kiev. Antes de recuar da cidade, em novembro de 1943, eles incendiaram o Prédio Vermelho da Universidade. Uma série de grandes edifícios de capital nas ruas Shelkovitchnaya, Vladimirskaya, Lvovskaya, Saksaganskaya, Bolshaya, Jitomirskaya e outras. As consequências das sabotagens bolcheviques para Kiev e seus habitantes foram as mais graves. A antiga capital ucraniana virou ruínas queimadas com explosões e fogo destruindo toda a Khreshchatyk.
no lado ímpar, do prédio número 5 até a Praça Bessarabska, no lado par, da atual Praça da Independência até a Rua Bogdan Khmelnytsky. Foram gravemente danificadas as ruas Institutskaya, Liutran, Proresnaya, Fonduklevskaya, atualmente Bogdan Khmelnytsky, Pushkinskaya, agora Yevgeny Tchekalenko, Nikolaevskaya, atualmente Arquiteto Gorodetsky. O jornal eslovo-ucraniano de 21 de outubro de 1941 descreveu assim as consequências da explosão no centro de Kiev. Queimaram-se 5 dos melhores cinemas: o Teatro do Jovem Espectador, o Teatro Kovo, o Radioteatro, o Conservatório e a Escola de Música, o Correio Central, o prédio da Prefeitura, 2 dos maiores magazines, 5 dos melhores restaurantes e cafés, o circo, o penhor municipal, 5 dos maiores hotéis. Continental, Savoy, Grand Hotel e outros. A estação ferroviária central da cidade, a Casa da Arquitetura e dos Cientistas, 2 galerias comerciais, uma tipografia, a 8ª fábrica de calçados, uma escola secundária, mais de 100 das melhores lojas. Muitas bibliotecas, documentos e objetos valiosos foram perdidos. No Conservatório de Kiev, queimaram um órgão, cerca de 200 pianos e 200 afinadores de piano. Em poucos dias, Kiev perdeu os melhores exemplos arquitetônicos do modernismo, neorrenascimento, classicismo e neobarroco. Quando tudo o que podia queimar já havia queimado, os alemães demoliram as fachadas dos prédios que ameaçavam desabar e causar novas vítimas. Assim terminou a grande destruição do centro de Kiev. Essas são apenas as perdas materiais, mas também houve inúmeras vítimas humanas. Quantos moradores de Kiev foram vítimas das explosões ou morreram queimados em seus apartamentos? Provavelmente nunca saberemos. Mas o número chega a milhares. O destino dos que perderam tudo no incêndio, moradores da Kreshchatyk e das ruas adjacentes, foi terrível e difícil. Eles ficaram, em tempos de guerra, numa cidade ocupada pelo inimigo, sem moradia, suprimentos, roupas ou utensílios domésticos necessários. E afinal, em Kiev ficaram os mais indefesos: idosos, mães com crianças pequenas, pessoas com deficiência, gravemente doentes. Eles quase não tinham chances de serem evacuados. Ao todo, cerca de 50 mil pessoas ficaram sem teto. As explosões em Kiev tiveram ainda outra consequência trágica. Os alemães culparam os judeus pelo ocorrido, o que serviu como pretexto formal para a solução final da questão judaica em Kiev. Somente nos dias 29 e 30 de setembro, mais de 34 mil judeus foram executados em Babi Yar. A destruição de Kiev impressionou tanto Adolf Hitler que, em 7 de outubro de 1941, ele assinou uma ordem classificada como altamente secreta. Temendo uma grande quantidade de minas, Adolf Hitler proibiu as tropas alemãs de entrarem em Leningrado ou Moscou, mesmo no caso da rendição dessas cidades. Pessoas próximas a Hitler lembravam que o Führer frequentemente falava sobre as explosões em Kiev, ora com indignação, ora com admiração. E quando a guerra chegou à Alemanha, ele queria que fizessem o mesmo nas cidades alemãs. Quem estava causando as explosões? Durante muitas décadas após a guerra, a propaganda soviética culpou os nazistas pela destruição do centro de Kiev. Em 1953, o jornal Vecherney Kiev relatou que os alemães explodiram as pontes sobre o Dniepr em 1941. Pois é, para facilitar a travessia para a margem esquerda. É claro que os alemães não tinham nenhum motivo para explodir uma cidade que eles tinham acabado de conquistar. Muitos acreditavam nisso, enquanto os moradores de Kiev que sobreviveram à ocupação preferiam o silêncio. Em 1963, foi publicado um relatório oficial da KGB republicana sobre as atividades dos membros da resistência de Kiev durante a guerra. Nele, afirmava-se que o grupo de partisãs, sob a liderança de Ivan Kudra, estava envolvido nos incêndios e explosões que ocorreram em Kiev no outono de 1941. No documento, mencionava-se a explosão do comando alemão, de um cinema, de um depósito com rádios, ou seja, dos alvos destruídos na Kreshchatyk. Segundo os autores, era assim que a resistência mostrava aos nazistas que não eram donos da terra ucraniana. Pois é, explicaram muito bem, explodindo metade da cidade junto com os moradores. Muito se sabe sobre o grupo de Ivan Kudria. Antes da guerra, ele lutou contra os nacionalistas ucranianos nas regiões ocidentais da Ucrânia. E após o início da ocupação, Kudria tornou-se residente da inteligência soviética em Kiev. No grupo dele, em particular, estava a prima da ópera de Kiev, Raisa Akipnaya. Em 1942, os alemães identificaram os membros da resistência. Após meses de tortura, todos foram executados.
No entanto, muitos pesquisadores duvidam muito que Kudry e seus companheiros de combate tivessem qualquer relação com as explosões no centro de Kiev. Eles simplesmente não teriam conseguido realizar uma ação de tal escala. Não é como jogar uma garrafa de gasolina pela janela. Estamos falando de centenas de quilos de explosivos colocados com antecedência. Como outra prova, pode-se citar o fato de que, durante as explosões de setembro, um dos apartamentos secretos do grupo de Kudryia, onde havia equipamentos valiosos, também explodiu. Nos anos 60, Kudry teve seu nome ligado a sabotagens, já que o mito oficial sobre ele estava sendo criado nesse período. Em 1965, ele recebeu póstumamente o título de Herói da União Soviética. A mineração de Kiev foi feita pelo NKVD. Eles também explodiram as pontes sobre o Dnieper, como relatou o Marechal Bagramian em suas memórias. Pela explosão era pessoalmente responsável o comandante da 4ª Divisão do NKVD, Mogirin, que foi nomeado o último comandante de Kiev. No geral, várias equipes de sabotagem do NKVD atuaram em Kiev, e o grupo de Ivan Kudryia era apenas uma delas. Historiadores russos atuais atribuem a explosão no centro de Kiev ao grupo do tenente Kartashov. É mais provável que a cidade tenha sido explodida pelos militares, não pela Tcheca, devido ao uso massivo de minas com detonação por rádio. No início dos anos 20, a URSS criou um escritório técnico especial, que também desenvolvia explosivos controlados por rádio. A principal característica deles era a possibilidade de detonação remota a dezenas, ou seja, centenas de quilômetros de distância. Nos anos 30 começa na URSS a produção em série de explosivos controlados por rádio, e são formadas as primeiras unidades armadas com essas máquinas infernais. É preciso dizer que naquela época, ninguém no mundo tinha nada parecido. Como cereja do bolo, o criador dos explosivos controlados por rádio, o engenheiro genial Vladimir Bekauri, foi reprimido e fuzilado em 1938. E por fim, não podemos dizer com certeza quem foi o responsável pela destruição do centro da capital ucraniana, pois os documentos estão em Moscou e ainda permanecem classificados. Reconstrução. Os alemães prometeram reconstruir o centro de Kiev, mas não fizeram nada. A reconstrução do centro só começou após a desocupação, e ainda assim não foi imediata. As autoridades estavam, em primeiro lugar, interessadas em instalações estratégicas, pontes e empresas industriais. Na primavera de 1944 começaram os trabalhos de remoção dos escombros. Moradores, militares, habitantes de aldeias vizinhas e prisioneiros de guerra foram mobilizados para isso. A rua foi limpa até o final de 1944. No outono de 1945 foi asfaltada e árvores foram plantadas. A construção da Chreshchatyk só começou em 1949 e foi concluída em 1956. Muita coisa decidiram não restaurar. Por exemplo, a loja Detski Mir ou os antigos prédios da Duma Municipal na atual Maidan Nezalezhnosti. No geral, o conjunto pós-guerra da Chreshchatyk foi preservado até os dias de hoje. O destino da Catedral da Assunção da Lavra de Kiev-Pechersk foi mais complexo. Por muitas décadas, ela permaneceu em ruínas. Somente na década de 1980 surgiu a questão de sua reconstrução. Na verdade, ela só começou já com a Ucrânia independente. Em 1998, em 2000 foi concluída a restauração da aparência externa da igreja. A pintura dos interiores continua até hoje. Conclusão: a Segunda Guerra Mundial foi um período terrível para a Ucrânia. Imaginando os acontecimentos daqueles anos, só podemos nos espantar com a forma como nossos avós e bisavós suportaram tudo isso. Não enlouqueceram, permaneceram pessoas normais. Bem, para nós, essa experiência histórica cruel deve servir como mais uma confirmação de que qualquer poder terreno não traz nada de bom para os ucranianos. Tchau a todos!